Final de jogo, pessoal, na Arena Barueri. Palmeiras e Guarani ficam no 1-1 ali. O Palmeiras empata, arranca um empate, né? Porque o Guarani saiu na frente. E o Palmeiras conseguiu ali da bacia das almas, na base do sufoco, da pressão, o gol de empate. Certo? Vou trazer nesse vídeo aqui para vocês hoje o resultado do Palmeiras. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like, certo? Domingo de carnaval e o jogo na Arena Barueri foi um jogo fraco, mas no meu modo de ver já é esperado, né? O Palmeiras entrou com um time totalmente modificado ali, né? Os zagueiros, Bruno Fux entrando ali na vaga do Murilo, o Giai jogando na vaga do Kelvin, Jefité no meio de campo, na vaga do Piquerez, Emiliano Martins no meio de campo, Lucas Evangelista de titular, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque e Ramon Sousa. E o Palmeiras começou o jogo muito mal, o Guarani melhor. Claro, o Palmeiras teve bastante posse de bola, né? O Guarani ali fez um gol e mais nada. Teve um ou outro lance ali que chegou novamente, mas o Palmeiras, mesmo com esse time alterado, um time mesclado ali, né? De titular o Carlos Miguel, Gomes, o Flaco Lopes, o Vitor Roque e o restante de time reserva, né? O Maurício também, mas eu acho que o Maurício agora ele, no meu modo de ver, ele vai perder a posição ali pro John Arias. O Felipe Anderson retornou hoje também. E assim, o Palmeiras jogou muito pelos zagueiros, né? Quando Marlon Freitas e Andrés Pereira não estão nesse time, o Palmeiras passa muita bola ali, sai jogando, aí passa a bola com o Gustavo Gomes, com o Fux, e o Fux tenta armar o jogo. Eu já falei aqui, já trouxe pra vocês que eu não gosto, e não é o correto o Fux tentar armar o jogo. Toda a bola ele pega, quando ele também não chega, o meio de campo do Palmeiras quando não é o Marlon Freitas, que não chama a responsabilidade. Emiliano Martins errou muito, muito perdido em campo. E assim, a bola tem que passar. Quem tem que sair jogando são os dois jogadores de meio de campo. Como hoje o Palmeiras não tinha o Marlon Freitas nem o Andrés Pereira, quem faria esse jogo seria o Lucas Evangelista e o Emiliano Martins. Né? Mas não, toda hora a bola chegava no Fux e ele tentava. Ele tem um bom passe, mas ele toda hora ele quer jogar essa bola pra frente. Não é ele que tem que armar. E o Palmeiras toda hora dando chutão. Ou quando não era ele, era o Gustavo Gomes. Quando o Palmeiras coloca a bola no chão, que faz as jogadas pelo meio, né? Começa pelo volante, o volante passa pelo meia e ele arma esses dois atacantes, né? O Flaco Lopes muito fora da área também, no começo estava armando mais o jogo. E o Maurício, se ele não for mais time, ele não dá pra jogar, porque ele é muito lento. Ele não marca, ele não organiza o time, né? E o Palmeiras depois já tomou o gol, veio no primeiro tempo pressionando, mas não conseguiu o gol de empate. Aí no segundo tempo o João Martins colocou aí a cavalaria, né? Fez aí as substituições aí que a gente queria, colocou o Marlon Freitas, o Andrés Pereira, o Alan, colocou o Felipe Anderson, Piquerez. Mas aí é aquele momento do jogo que o time adversário ganha vencendo por 1-0. Já no começo do jogo, já estava jogando todo mundo atrás, o Guarani. Aí no segundo tempo, quando ele viu que ia entrar a cavalaria, aí o técnico colocou o time totalmente para trás. E aí fica toda hora aquela bola alçada na área. E foi num lance desse que saiu o gol, né? Mas é aquilo que eu falo. O Palmeiras vai enfrentar o Capivariano agora, na próxima fase aí do mata. É mata-mata, né? Mas na verdade é um mata, né? É um jogo só. E assim, no meu modo de ver, esse Campeonato Paulista, principalmente esse jogo de hoje, não é parâmetro, certo? Para o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é aquele que jogou contra o Internacional, é aquele que venceu o Corinthians. Então, aí vai entrar nesse time aí o John Arias. Se eu fosse o Abel falou que ele vai ter que brigar muito para entrar nesse time, Abel. Só se você for aquele técnico teimoso igual você está sendo ultimamente.
Porque o John Arias veio para jogar. Tira o Maurício e coloca ele. Tem que jogar com o meio de campo, com o Maurício fora, colocar ele no meio de campo, ou ele aberto, trazer o Alan para meio, e jogar lá com o Flaco Lopes, Vitor Roque, John Arias, Alan, Andrés Pereira e Marlon Freitas. Aí quando o Paulinho voltar é problema do Abel. Você ganha muito bem para isso. Tem o Felipe Anderson. Você viu a jogada que ele fez agora? No finalzinho do jogo. E ele cruzou uma bola. Ele tocou a bola na frente e passou que nem um foguete em cima do jogador do Guarani. Cruzou a bola e o Vitor Roque cabeceou para fora. O Vitor Roque já não vinha. Ele não foi. Já não jogou bem contra o Corinthians. Ele tá não está numa boa fase. Claro, ele fez o gol contra o Internacional ali, mas hoje ele estava meio disperso no jogo, perdeu algumas bolas, né? Fáceis de fazer gol ali, gols que ele não costuma perder. Mas assim, tecnicamente hoje ele estava mal, mas ele nunca deixa de correr, de dividir bola, de trombar com os zagueiros. Vontade para ele não falta. Às vezes vai ter jogo que ele vai fazer os gols que ele perdeu hoje, né? Que ele perdeu assim 2 gols ali que ele na boa fase ele faria tranquilamente. Mas é isso, pessoal. O jogo hoje não era aquele jogo que deveria ser entrados titulares. O Abel fez certo, mas assim precisava ganhar do Guarani para poder classificar em primeiro. Ficou em segundo da chave ali do grupo, né? E agora acabou essa fase aí de classificação, agora vem a fase de mata, que é um jogo só, Palmeiras e Capivariano. E no meio de semana o Palmeiras joga aí, acho que na quinta-feira, se não me engano, na quinta ou na quarta-feira, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Possivelmente John Arias estreia nesse jogo. Já pensou? John Arias estreando contra o seu ex-clube? Deixando um pouco o jogo de hoje de lado, né? Empatou, acabou o jogo, não tem mais o que fazer, já sabemos o nosso adversário. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola aqui do Palmeiras, que neste momento tem praticamente um acerto com o Nino, o zagueiro. E agora só resta saber, as negociações giram aí em torno de 14, 15 milhões de euros, né? E o Palmeiras quer o jogador para agora. Só que o Zenit não quer liberar o jogador agora, só no meio do ano. Aí está tendo essa negociação, esse imbróglio. E o Palmeiras está tentando de todas as formas trazer o jogador agora. Já se acertou com o staff, já se acertou com o jogador, né? Tem a questão do Fluminense aí que está falando que também tem um acordo, mas não tem. E o Palmeiras está tentando essa liberação para ele vir para o Brasil, vir para o Palmeiras neste momento. O jogador aceita fazer isso, dá esse passo, mas o problema é os russos, né? O Zenit não quer liberar agora. E então vamos ver que acho que essa semana aí deve acontecer aí o desenrolar aí desse imbróglio aí, né? Deve finalizar essa questão aí, ou vem agora ou no meio do ano. Essa é a questão, né? Mas praticamente tudo certo entre Palmeiras e o Nino. É uma excelente notícia, né? Claro, esperando, enquanto não tem o contrato assinado, é a palavra do jogador, é a palavra do staff, né? A gente precisa, o clube grande precisa ter um contrato assinado, né? Tem uma segurança em relação a esse tipo de coisa. Lá atrás acontecia muito isso. Palmeiras já teve um problema em relação a isso quando o Palmeiras tinha feito pagou até luvas, já tinha pago para o Thiago Neves. E o mesmo Fluminense passou a perna no Palmeiras aí, tirou o Thiago Neves do Palmeiras, né? Não foi na verdade nem o Fluminense, foi o jogador, né? O jogador que não honrou com a sua palavra, tinha um pré-contrato, tinha até assinado, hein? Para vocês verem como que funciona. Pagou o Palmeiras, tinha já liberado parte desse pré-contrato para o jogador e de última hora ele decidiu ir para o Fluminense e não foi para o Palmeiras com contrato assinado, com luvas já pagas, enfim. E o Fluminense não tem que reclamar dessa movimentação do Palmeiras, porque já fez isso, já aconteceu
a favor do Fluminense no passado em relação ao Thiago Neves. Certo? E também tem a questão desse jogo aí do John Arias que ele pode estrear contra o Fluminense. Vamos aguardar aí para ver se realmente vai acontecer, né? Mas tudo indica que sim. Certo? Nino pode acontecer no meio de semana, né? Tem a questão do carnaval aí, tá tendo alguns jogos ainda. O futebol vai retornar aí na quarta-feira de cinzas. Hoje é domingo de carnaval e é daquele jeito. O Palmeiras não venceu, conseguiu um empate. Mas assim, tem outras questões que o Palmeiras precisa melhorar, né? O Abel vai ter grandes jogadores nas mãos aí, precisa mudar, Abel. Você não pode continuar com um joguinho burocrático e deixar Bruno Fux e Gustavo Gomes tentar armar time. Quando o Marlon Freitas entra, eu tava conversando com meu filho e já falei, ó, ele pega, parece que ele já fala assim, não, vocês, os dois, é só toca em mim. A função de vocês não é armar time. Pegou a bola ali, saiu com Gustavo Gomes ou com o Fux, ele fala, toca em mim. Aí ele pega a bola e ele começa armando. Quando não é ele, é o Andrés Pereira. E quando não é é os dois juntos. E eles estão fazendo muito bem isso. Porque quando você faz esse movimento, você traz o Marlon Freitas e ele começa armando, a marcação do time adversário fica perdida. Porque o que eles fazem quando eles não estão em campo com o time adversário? Ele marca ali o time sob pressão e deixa um zagueiro sair jogando, porque ele sabe que o zagueiro vai tentar armar, é onde que eles vão dar o bote e roubar essa bola e já estão mais próximo do gol. Foi assim que saiu o gol do Guarani. Um erro ali do Maurício, né? Um erro do Maurício, do Flaco Lopes ali, que foram buscar a bola e foram tentar sair. Ainda o Carlos Miguel foram duas grandes defesas, né? E a zaga do Palmeiras não chegou para tirar pela terceira vez quando ele espalmou o atacante Luciano não, Luca, estava em cima ali e fez o gol. Luca ex-Corinthians, fogo. Aí o cara fala, não, pelo menos eu fiz o meu papel aqui. Certo, pessoal? Lamentavelmente o Palmeiras não conseguiu se classificar em primeiro, mas isso não é importante. Classificou em segundo, faz o jogo em casa, se eu não me engano é em casa, né? Porque tem a melhor pontuação aí. Enfim, se inscreva no canal, deixe o like. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando no canal do Fabão Palmeirense. E tá vendo essa parede que tá aqui atrás? Eu vou pintar ela, vou colocar uma prateleira e vou reservar ela para minha primeira plaquinha aqui dos 100 mil inscritos no canal. Olha que é um canal que eu estou chegando agora e tenho sou um visionário. Estou pensando lá na frente, junto com vocês, conto com o apoio de vocês palmeirenses para esse canal logo atingir a marca de 100 mil inscritos. Claro, eu preciso ainda, é devagar, não é agora, não é no meio do ano. Quem sabe é Deus, né? Mas eu peço aí o apoio de vocês, se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo. O Palmeiras não venceu hoje, mas pro próximo jogo vamos ter John Arias na estreia diante do seu ex-clube Fluminense. João Martins, você ia pegar o gordinho lá, o cara ia dar uns boxes de você, hein? Avante palestra, até o próximo vídeo, pessoal. Abel, você vai ter grandes jogadores nas mãos aí, hein? Precisa fazer esse time jogar.